Boldemaio foi solto. Soltaram o cara, porque o cara agora falou sobre a série que ele produziu, que ele ajudou a produzir. Brincadeira. Boldemaio não tava preso, não. Mas parece que tá isolado em algum lugar que não pode falar nem da série. É um grande mistério, Elvis, essa demissão de Boldemaio. Um grande mistério. Nem ele fala, nem a Marvel fala. O que aconteceu? Ele disse que um dia vai falar. Vamos esperar esse dia. Por enquanto, a gente vai comentar sobre o episódio 5 de X-Men, que ele fez algumas declarações interessantíssimas, que a gente vai debater com você. Roda a vinheta. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais animações do Disney Plus, que viraram polêmica, e diretores, produtores, showrunners, que também viraram polêmica da cultura pop pra você. Meus queridos heróis, é fato que X-Men foi sequestrado pela galera cheirosa. Hoje, qualquer pessoa que discorde que X-Men é uma analogia a minorias, vai ser ridicularizado. Mas Tony e eu, a Liga Nerdola e muitos outros canais aí estão tendo coragem de darem uma opinião contrária, divergente, ok? Porque o debate público não é isso? A democracia não seria isso? Pessoas diferentes vivendo em harmonia? A mensagem de X-Men não seria essa? A mensagem de X-Men não seria sobre você debater sobre evolução humana? Essa é a grande mensagem de X-Men. Mas vamos lá. O que acontece é que nós vamos falar cada vez mais de X-Men. Nós temos aqui análise dos episódios, inclusive o último episódio a gente fez apenas um react, talvez saia o nosso vídeo de análise ainda, ou a gente deixe para analisar em uma live. Mas também falamos da lore de X-Men, já tem 2 vídeos sobre lore de X-Men e também já tem 2 vídeos sobre a saga de X-Men. Então esse canal vai continuar falando de X-Men, não interessa o que os cheirosos falem. O X-Men hoje pode ser lacrador, mas no seu início e principalmente na época áurea dos X-Men, nunca foi. Então, cheirosos, fiquem aí com os X-Men Trisal, essas besteiras todas, e nós ficamos com as sagas, as batalhas, as mensagens universais, porque pra gente é isso que importa. Demitido pela Marvel, o criador quebra o silêncio para revelar inspirações trágicas do novo episódio. O roteirista se pronuncia pela primeira vez para explicar o contexto por trás da série. E antes da gente continuar aqui, claro, vamos pedir o seu like. Deixa seu like aí, meu querido herói. Se você não é inscrito ainda neste canal, fique sabendo que aqui você vai ver verdades, muitas verdades, ok? E se a gente errar, a gente assume o erro. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí porque é muito importante. E claro, aqui no comentário fixado, Tom Dimas está esperando você para te ensinar a ganhar dinheiro pela internet de forma honesta e segura. O WhatsApp dele tá aí no comentário fixado, esperando você nesse momento. Neste momento, tem gente trabalhando com ele ganhando dinheiro. É isso aí, cara. De 100 a 300 reais por dia. Você pode fazer esse valor. Pra gente é um bom dinheiro. Acredito que pra você também. Vai aí, fala com o Tom Dimas. Em sua primeira declaração pública após a repentina demissão pela Marvel Studios, Boldemaio, o criador da nova série X-Men 97, divulgou em seu perfil pessoal no X-Twitter uma emocionante explicação sobre as tragédias da vida real que inspiraram o mais recente episódio da animação. Nós fizemos o react do 5º episódio, tá lá, com alguns comentários que nós fizemos muito importantes, ok? E esse episódio foi extremamente radical, né, Elvis? Foi um episódio que trouxe, talvez, um dos melhores episódios da série. Ele deva ser um dos melhores episódios, embora Boldemaio disse que ainda vem coisa boa por aí, muito mais. Vai vir coisa mais chocante pela frente. Cara, eu não considero esse episódio um dos melhores. Pra mim, o primeiro é o melhor, o segundo ainda é melhor do que esse. Porque assim, eu não gostei da novelinha lá e talvez num vídeo com análise eu possa explicar a vocês porque que eu não gostei tanto do episódio. Mas esse final é sensacional e elevou demais a nota do episódio. De acordo com o roteirista e produtor executivo, o ataque terrorista repentino em Genosha foi construído como uma analogia a grandes atentados no mundo real, como a queda das Torres Gêmeas em Nova York
York no dia 11 de setembro de 2001. Porém, por se tratar de uma ilha apenas com população mutante, o ataque também traça paralelos com ataques motivados por ódio a minorias, como o tenebroso massacre da boate Pulse, que ocorreu em 2016 em Orlando. DeMaio frequentava o clube na época. A experiência ficou marcada em seu coração e foi traduzida na forma do 5º episódio de X-Men 97. Lembre-se disso. Vamos lá então analisar aí a inspiração do DeMaio. Todo artista se inspira. Deve se inspirar. A inspiração, de certa forma, acontece de forma espontânea. Esses acontecimentos que inspiraram o Paul DeMaio foram coisas terríveis que ele conseguiu colocar na série. Eu vejo a primeira inspiração, ao 11 de setembro, eu vejo claramente na série. É válido. Mas eu não vejo a questão da boate Pulse. Ele tentou empregar isso com a questão da dança, a música, né, lá aquela estética neon, uma estética meio de boate. Ele tentou empregar ali, mas eu não vejo uma analogia clara. Eu acho que, de certa forma, o Paul DeMaio forçou essa interpretação. Pra mim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ambas as situações são terríveis, mas os dois crimes têm motivações diferentes. O que aconteceu em 2011, meus queridos, foi o seguinte: um grupo de terroristas atacou os Estados Unidos. Atacou a nação. Atacou a nação. Criminosos atacaram um país. E isso é totalmente igual, né? Criminosos atacaram Genosha. Mas o motivo é aí onde o Elvis falou. No caso da boate Pulse, eles foram atacados porque eram LGBTs. Então não tem esse paralelo, entendeu? Não tem esse paralelo. É aí onde os cheirosos dizem. Por isso, X-Men é sobre LGBT. Por isso, X-Men é sobre negros. Nada a ver, cara. Quem tá atacando os mutantes tem medo dos poderes dos mutantes. Tem medo que esses mutantes possam substituir a humanidade. Os caras que estão atacando, apesar de terroristas, eles têm sim um motivo para ter medo. Mas isso não quer dizer que a ação de matar mutantes ou a ação de matar os americanos deveria acontecer, entendeu? É como nós falamos no início do vídeo. O professor Xavier queria o quê? Dialogar com os problemas, com os dilemas, com a sociedade. Eu tenho muitos mutantes aqui perigosos e eu preciso que vocês confiem que esses mutantes são indivíduos e que eles não podem ser tratados como grupos, que todo mundo é igual, entendeu? Não. Se um mutante cometeu crime, ele tem que ser preso. Por que faz perguntas das quais já sabe as respostas? Não desista deles, Eric. O que quer que eu faça, Charles? Já ouvi esses argumentos antes. Isso foi há muito tempo. A raça humana evoluiu desde então. É? Até nós? Nós somos o futuro, Charles, não eles. Eles não importam mais. Você não tem na boate Pulse, por exemplo, essa mesma motivação. As pessoas que cometeram aquele crime, elas não têm medo daquelas pessoas. Porque a palavra homofobia é uma palavra que não tem sentido, ela foi ressignificada. Aquelas pessoas ali realmente têm repulsa daquelas pessoas que estavam na boate e cometeram esse crime terrível. No caso de X-Men, é uma coisa muito mais profunda, muito mais afastada desse paralelo com a boate. É muito mais próximo do 11 de setembro. Um grupo terrorista que tem medo de uma nação, que tem ódio daquela nação e de tudo que aquela nação representa, vai lá e ataca de forma covarde aquela nação, ferindo a nação para sempre. Isso que aconteceu nos Estados Unidos em 2001, a gente não pode nem falar muito aqui. Vocês estão vendo aí no decorrer do vídeo várias censuras. Por quê? Porque a plataforma não quer que a gente fale sobre isso, porque é uma coisa terrível. Você tem que ver, gente, que não é um povo que tem raiva de outro povo. É um grupinho de terroristas que tem raiva de um povo. Exatamente a mesma coisa que tá acontecendo agora. Que acontece em Genosha. É um grupo que tem medo dos mutantes, medo daquela nação se tornar uma potência bélica, pode se tornar, tendo o Magneto como primeiro-ministro, um dos mutantes mais poderosos, tendo o Clube do Inferno ali, Sebastian Shaw, Rainha Branca, sem dizer toda uma possibilidade de gerações e gerações de soldados que podem fazer frente aos Vingadores, Quarteto Fantástico, tudo junto. A nossa análise aqui não é entrando no quesito moral das coisas, é tentando demonstrar que o Paul DeMaio foi feliz na analogia com o 11 de setembro, mas infeliz com a questão da boate. A única forma que ele conseguiu se expressar no sentido da boate foi com a música, foi com o sentido estético, ok? Vamos pro que ele falou literalmente aqui.
Abre aspas para Boldemaio. Tenho recebido muitas perguntas e por isso quebrarei momentaneamente o silêncio para responder. O episódio 5 foi a peça central quando propus esta série para a Marvel em novembro de 2020. Então, meu querido, você vai focar nisso. A série vai focar nisso. Daqui pra frente... É um erro. É um erro completo. Aí é um erro porque foi um sentinela. Se é o episódio central... Se não for a Cassandra Nova, como nós teorizamos, a série vai perder uma oportunidade gigantesca. Na nossa opinião. É a nossa opinião aqui. A ideia era fazer com que os X-Men espelhassem a jornada que cada um de nós que cresceu com a série original vivenciou desde que éramos crianças nos anos 90. O mundo era um lugar aparentemente mais seguro para nós, onde um personagem como a Tempestade comentava como o racismo baseado na cor da pele era estranho em A Volta do Fanático. Na maior parte do tempo, para as nossas mentes jovens, o mundo era um lugar simples de certo e errado, onde questões sobre identidade e justiça social tinham respostas relativamente claras e diretas. Boldemaio, quem piorou essa situação foi o seu grupo, meu querido. Foram os Wokes. Foi essa fixação em identitarismo de vocês. Exato. Que causou isso, cara. Pra vocês, tudo é raça, tudo é sexualidade. Tudo tem que girar em volta de alguma coisa relacionada a isso. Isso é um problema. O que aconteceu em 2001, no mês de setembro nos Estados Unidos, não tem a ver. Uniu a nação, uniu negros, brancos, héteros, homossexuais, uniu todo mundo. Uniu a nação e o mundo. Magneto, vou falar de novo, não livraria Homo sapiens se eles fossem negros ou homossexuais. Não, ou trans. Não, nunca. Ele não mataria tem todo isso, mundo. Exatamente. Muito bem. Vai abusar da sorte, Charles? Não esse Magneto, esse estágio do arco do personagem. Nesse estágio, ele tá querendo realmente seguir o sonho do Xavier, de união. Eu acho até estranho ele querer ficar em Genosha. Eu acho que, de certa forma, é um lampejo do antigo Magneto voltando. Mas aí ele se sacrifica, né, num momento bem legal. Mas já a gente vai falar sobre isso. Então aconteceu o 11 de setembro e o mundo se voltou contra si mesmo. As coisas não eram mais tão seguras. Os movimentos populistas de base começaram a surgir em todo o mundo, enquanto uma nação inteira lutava para lidar com um trauma coletivo e uma fratura no coração de toda a minoria. Efeitos que ainda sentimos hoje e se foram exacerbados por mais traumas coletivos como a Covid ou várias crises econômicas. O cara faz uma lambança. Tá totalmente errado. O cara faz uma lambança do caramba. O que tem a ver com ataque a minorias no 11 de setembro, cara? Nada a ver. É isso onde ele erra ao fazer essa analogia com a boate e com o atentado. Sabe por que ele colocou? Porque ele não consegue sair dessa, Tony. Pô, cara, Boldemaio, tu escreve tão bem, cara. Agora tu falou uma merda gigantesca aí, cara. Sinceramente. Não tem nada a ver 11 de setembro com ataque a minorias. Estados Unidos é minoria aonde? É a maior potência do mundo, é. Tu acha que aqueles lá contaram quantos LGBTs tinham lá dentro das duas torres? Não, cara, foi um ataque à nação. É isso aí. Qualquer norte-americano é inimigo. Exatamente. Para com isso, Boldemaio. Pelo amor de Deus. E você que tá caindo nessa onda aí, cara, de achar que X-Men é sobre minoria, tá na hora de abrir a cabeça, cara. Para mim, pessoalmente, o 11 de setembro também foi quando saí do armário para minha família e percebi que nem todos me aceitariam. Foi quando entrei na faculdade e percebi que certos grupos me evitavam, ou uma barbearia em Tallahassee se recusava a me atender porque não cortava cabelo de pretos. A realidade que Jubileu descobriu no episódio 4 tornou-se muito real e assustadora. Isso acontece com muitas pessoas. Tínhamos filhos e conseguimos empregos de alto risco. De repente, não era o suficiente para sobrevivermos. Tínhamos responsabilidade e pessoas cuja sobrevivência dependia do cumprimento dessas responsabilidades. Estávamos crescendo. Boldemaio, mais uma vez você tá generalizando as coisas. Se tu foi numa barbearia, cara, que o cara lá não quis te atender, vai em outra. Será possível que tu passou quantos anos sem cortar o cabelo, cara? Ficou bom. Não tinha uma barbearia pra te atender? E esse é o grande problema dos cheirosos. Eles tiram uma pessoa pela comunidade
inteira, pela sociedade inteira. É isso aí. Lá nos Estados Unidos eu sei que existe uma segregação. Jogariam uma sentinela, então, nesses bairros? Exatamente. Cara, isso é generalização. E nesse momento você tá separando as pessoas, dando esse tipo de declaração, entendeu? Eu acho que essa sua comunidade, como o Elvis disse, atrapalhou o mundo. Separou pra conquistar, entendeu? É isso aí. Esse é o problema. Se você era como eu, você assistiu os episódios antigos da animação original em busca de conforto e de voltar para tempos mais fáceis. Só Deus sabe o que isso me salvou durante a Covid. Mas assim como Roberto alertou o Jubileu, existe um certo perigo em viver no passado e se apegar à nostalgia. É perigoso não superar quem achamos que somos, como Ciclope e Jean estão aprendendo. Nos deixa estagnados e perigosamente alheios a um futuro que não previmos. Perfeito, cara. Concordo plenamente. Essas mensagens são universais. São muito boas de se colocar, de trazer a discussão, fazer com que os personagens cresçam. Acho que um dos grandes pontos positivos de adaptações são que os personagens podem crescer. E eu acredito, Tony, que o futuro dos quadrinhos é você ter várias histórias fechadas, para que os personagens tenham um arco completo. Tem o começo, meio e fim, e aí depois vem a outra história. Sim, parecia que a história de Gambit estava seguindo uma direção específica. O Cropped foi escolhido para fazer você gostar dele. Ele tirar a camisa foi intencional. Tem um motivo para ele ter falado para a vampira que qualquer idiota sofreria na mão dela em uma dança, mesmo que não fosse ele. Se eventos como 11 de setembro, Charlottesville ou Boate Pulse nos ensinaram alguma coisa, é que muitas histórias chegam ao fim cedo demais. Eu dançava no Pulse, era a minha boate de sempre. Tenho tantas ótimas lembranças de seu incrível salão branco. Era como o Genosha, um espaço seguro para mim e para todos como eu dançarmos, rirmos e sermos livres. Pensei muito sobre isso ao elaborar esta temporada e este episódio, em como a comunidade gay em Orlando se recuperou deste evento. Essa analogia não cabe aqui, ela é muito rasa. X-Men é muito mais profundo que isso. Você pode sim ter um pano de fundo sobre preconceito, sobre racismo, mas nunca sobre um grupo contra o outro. Você não pode fazer essa analogia com os direitos civis dos anos 60 ali dos Estados Unidos. Para complementar o comentário do Tony, que essa analogia em X-Men não cabe. Existem atentados, inclusive, cometidos por pessoas, né? Pessoas identitárias, por exemplo. Nós temos um vídeo aqui no canal, que inclusive a plataforma não gostou muito, que a gente fala sobre esse artigo aqui, lá da Oeste, A Malignidade do Wokeísmo, escrita pelo genial Flávio Gordon. Tá passando a thumb aí para vocês verem e a gente vai deixar nos cards. Ele aqui fala como a mídia não quis reportar as causas desse atentado. Houve um atentado lá nos Estados Unidos e ninguém quis falar sobre esse atentado porque as motivações não interessavam a mídia woke e a esse movimento woke. Existem vários atentados nos países africanos contra comunidades cristãs. Boldemaio, esse atentado em Genosha pode ser um paralelo com esses atentados lá na África. Mas se você fizer essa analogia a minorias, as pessoas africanas que assistiram o seu episódio não vão conseguir se identificar, porque você está tentando fazer com que X-Men seja menor do que ele é. E todos vocês cheirosos, lacradores e isentolas, vocês não percebem que vocês estão separando as pessoas? Não só na África, mas no mundo inteiro. Cristãos são mortos dentro de suas próprias igrejas, mas não é interessante para mídia cheirosa e não é interessante para lacradores como o Boldemaio, que apesar de escrever bem, fala muita besteira. Como muito de nós que crescemos assistindo ao desenho original, os X-Men foram duramente atingidos pela realidade de um mundo adulto e inseguro. A vida aconteceu com eles. E eles, tal como nós, terão de decidir a que partes de si próprios vão se agarrar e a que partes vão abandonar, para fazer aquilo que eles têm dito que a humanidade deveria fazer: enfrentar um futuro incerto que nunca pensariam que ia acontecer. Como Trask disse ao Ciclope no episódio de estreia, você não tem ideia de como é ser deixado para trás pelo futuro. Agora, os X-Men têm e, como cada um de nós, eles terão que avaliar se este é um momento para a justiça social ou, como Magneto pregou em seu julgamento, se é um momento para a cura social. Meus queridos heróis, esse final do Boldemaio mostrou que ele tem uma ideia boa sobre o que é X-Men, mas infelizmente a sua ideologia woke não permite que ele avance com essa ideia.
Justiça social ou a cura social? O que o Boldemaio quer? Que os X-Men perdoem o Trask? A cura social só vem pelo perdão. Você quer perdoar os racistas, os homofóbicos? Se for isso, Boldemaio, você está indo num caminho certo. Você está indo em um bom caminho. Perdoar os nossos inimigos. 7? Não. 70 vezes 7. X-Men 97 é uma boa série, é um bom desenho, talvez uma das melhores produções da Marvel nos últimos 5 anos. Boldemaio é um bom escritor e a gente tentou apontar nesse vídeo as incongruências que, na nossa opinião, ele tem em tentar trazer os X-Men para uma analogia de preconceitos contra minorias. X-Men, de uma forma geral, fala sobre preconceitos, fala sobre racismo, mas não é uma analogia perfeita com o que acontece com a gente. Na nossa visão, X-Men é muito mais amplo, em que todas as pessoas podem se identificar, não apenas essas ditas minorias que infelizmente estão tomando para si as práticas que eles dizem combater. Deixe seu comentário aí, meu querido herói. Nós gostaríamos de saber a sua opinião. Você acha que a série se encaminha para um lado ruim da coisa? Vai desandar? Vai ficar nessa de minoria? Tava indo tão bem, né? Mas vamos aguardar, vamos ficar aqui atentos. E o que você acha das declarações de Boldemaio? Deixa seu comentário, não esquece que no comentário fixado, Tom Dimas está esperando você, para você ganhar dinheiro pela internet de forma honesta e segura. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Nos conta no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.